Caixa de grave selada tem qualidade? Toca forte? Eu, professor Romário, projetista de caixas acústicas e consultor de som automotivo e residencial, vou mostrar aqui nesse vídeo todos os detalhes dessa caixa selada que a gente desenvolveu lá na área de membros do laboratório de caixas, na parte de desenvolvimento. Essa caixa foi projetada seguindo alguns princípios básicos, usando alguns cálculos, alguns softwares que a gente usou lá para projetar essa caixa. Então, se você tem interesse em aprender um pouco mais, não é um curso de caixas, né? Mas para você entender um pouco mais como é a concepção de um projeto de caixa avançado, então entra lá para você ter uma ideia de como foi que a gente projetou essa caixa, o que foi usado para projetar essa caixa. E lembre-se, o link está aí embaixo para você se cadastrar no laboratório de caixas. Mas, Romário, o que é uma caixa selada, né? Como você pode ver, uma caixa selada, ou conhecida também caixa de suspensão acústica, é uma caixa que ela não tem dutos, ela é completamente selada. Claro, aqui tem um furo para colocar o alto-falante, né? A gente vai colocar o alto-falante aqui. E essa caixa deve ser completamente selada, não deve ter nenhum vazamento nessa borda, nem mesmo aqui onde entra o fio, né? Para colocar o alto-falante. Deve ser completamente vedada. Essa caixa tem alguns problemas de vazamento que a gente vai consertar depois, tá? Lá na área fechada do laboratório de caixas. Mas por enquanto eu já vou testar essa caixa aqui para mostrar o resultado sonoro dessa caixa para vocês. Essa caixa, por ela ser uma caixa selada, ela não pode ter nenhum tipo de vazamento. É isso mesmo, ela não pode ter assim, ela além de não ter duto, não tem nenhum tipo de duto, né? Não tem nem duto triângulo, nem duto régua, nem duto quadrado. Ela é completamente vedada, ela também não pode ter nenhum tipo de vazamento. Então ela tem que ser completamente vedada mesmo, ok? Porque ela sofre uma maior compressão interna devido a ela ter esse selamento interno. Então, a compressão do cone do alto-falante faz ela sofrer internamente uma maior compressão interna. Então, qualquer furozinho ali que tiver, cara, vai dar problema de sopro, vai ficar um ruído chato. Então, esse é um dos problemas dessa caixa, que ela deve ser bem vedada. Eu já fiz alguns testes, não gostei devido não estar bem selada, então ficou alguns vazamentos de ar. Então, eu vou corrigir esses problemas para testar e para mostrar para vocês. Assim, uma coisa interessante, né? Um ponto positivo dessa caixa aqui, por ela ser selada, ela tem uma sonoridade, cara, muito boa, né? Por ela não ter o duto acaba ressonando e trazendo algumas colorações estranhas no som, e a selada não tem esses problemas. Mas tem um ponto negativo também, outro ponto negativo. Por ela controlar muito o cone, né, e ter uma boa qualidade, uma resposta plana, agradável, ela tem um problema, né? Ela não consegue descer muito bem nas frequências baixas. Claro, consegue descer em alguns cenários, né? Mas aí, nessa caixa selada, a gente não tem um duto para reforçar as baixas frequências, né? O duto, se você não sabe, o duto se comporta como um ressonador de baixa frequência. Então, ou de baixa ou de alta, né? Mas aqui na caixa de grave, de baixa frequência, graves, subgraves, né? Então, como não tem um duto, a caixa selada ela tem dificuldade de descer as baixas frequências. Então, você tem que estar ciente disso antes de desenvolver um projeto de caixa para você. Tem que estar ciente se essa caixa vai ser adequada à necessidade. Você tem que primeiro conversar com o projetista ou mesmo a equipadora que vai montar esse sistema para você, se vai ser projetada de acordo com as características do alto-falante, respeitando os parâmetros, mas principalmente se vai ser projetada de acordo com o teu gosto musical, com a pressão sonora que você quer, com a proposta sonora, né? Levando em conta ali o complemento com o ambiente também, que isso deve ser levado em conta. Tem grande vantagem essa caixa também. Outra vantagem, né, é que essa caixa é pequena, como você pode ver, é uma caixa bem pequena. Uma caixa aqui, eu vou virar para você, cara, bem pequena mesmo, olha. Não tem muito, não ocupa muito espaço. Então, é uma caixa sim, que é pequena. Então, é uma grande vantagem, é outra grande vantagem dessa caixa. Então, são pontos positivos e pontos negativos aqui que eu relatei para você. Então, sempre fique atento, né? Se essa caixa, se você quer subgraves muito profundos, essa caixa selada, a caixa selada não vai te atender. Tá, talvez em algum falante mais específico, com o EBP mais baixo, né? Talvez consiga esses subgraves muito interessantíssimos, mas caixas com EBP alto, né, como eu mostrei na parte de desenvolvimento lá do laboratório de caixas, talvez não seja tão interessante. Então vamos lá, né, deixa de conversa, vamos testar essa caixa aqui hoje com uma faixa musical breve, ela só para você ter uma ideia aqui em ambiente fechado, que lá na área de membros a gente vai testar essa caixa também em ambiente aberto e outros cenários diferentes, a longa distância, a curta distância e principalmente, né, com outros estilos musicais e principalmente com o estilo musical que foi predeterminado lá para tocar essa caixa, né? Nessa caixa com o meu falante, que é o SL3K1 da Seven Drive, antiga Seven Drive, de 15 polegadas. Então, se você tem interesse em saber se essa caixa vai render bem, se vai atender bem nesse falante, né? E se você quiser também um projeto de caixa, né? Esse projeto de caixa com todas as medidas em PDF para você construir para o seu alto-falante, entra lá também para você ter esse projeto de caixa em PDF. Olha só, galera, olha só aqui o falante, né, o SL3K1 de 15 polegadas.
Tá aqui bem manchado, né? Atualmente esses alto-falantes já não vem mais com esse tipo de prateado aqui, já vem com uma tinta fosca, né? Para não mostrar, caso de umidade ou de maresia, acontece isso, mas não estraga, não atrapalha o rendimento do alto-falante e não diminui a vida útil do alto-falante, então pode ficar tranquilos. Vamos colocar aqui na caixa, observe que eu já selei completamente a parte ao redor, né? Não ficou bem colado porque eu reutilizei aqui o EVA que eu tinha aqui, então não ficou bem assim bonito, né? Mas quando eu espremei isso aqui, ele vai ficar todo por um, né? Eu espero, né? Espero que não dê problemas. Aqui por baixo já tem outra borracha, tá? Só que é uma borracha, ou melhor, outra vedação, só que é uma vedação colante, que para tirar da caixa ali tava uma complicação muito ruim mesmo para tirar essa caixa daqui, esse alto-falante dentro da caixa. Então eu coloquei um EVA aqui que não tem mais cola, né? O outro EVA que tinha uma cola dupla face, né? EVA dupla face colante. Então era bem ruim para tirar da caixa e dessa forma aqui ficou mais fácil. Então tem bastante EVA, bastante borracha. Tem que vedar completamente essa caixa, ok? Do contrário vai ter problemas de vazamento muito graves. E eu de preferência, né? Não fazer isso, deixar uma borracha toda por uma aqui, né? Do jeito que eu fiz aqui, eu fiz um reaproveitamento do que eu tinha, né? Porque estava em outra caixa, eu tirei e depois coloquei outra caixa e acaba estragando muito o EVA. Então coloque um EVA novo, né? De preferência EVA mais grossos, tá? Esse aqui não é tão ideal, mas como é um ambiente de teste, vai estar tirando e colocando e vou ter que comprar outro EVA para estar colocando também, quando esse aqui estragar. Então é isso aí, esse aqui é o falante, né? Se você quiser ver, olha só, vamos lá. Vamos lá, pronto. Aqui tá a carinha dele, né? 7 Drive SL3K1. Vou utilizar esse parafuso aqui, que é parafuso de construção da caixa, né? 4x3, 4x4, é isso mesmo. Mas não é indicado, mas é como aqui é um ambiente de teste, né? Eu utilizo outro parafuso, né? Mas nesse caso vou utilizar esse aqui, para ter mais facilidade para inserir o falante. E vai ser feito o furo aqui na raça, né? Nunca parafuse só um lado, com toda a força. Sempre parafuse um pouquinho desse daqui e depois um pouquinho desse daqui. Depois você volta e aperta completamente. Ok? Agora na outra extremidade, da mesma forma. Sempre fazendo força com a parafusadeira ou mesmo chave, né? Com a força sempre para fora, né? Nunca para dentro do cone, né? Porque se escapulir aqui, fura o cone. Então você faz força para dentro, para fora, né? Um pouquinho só. Mais outro, nessa outra extremidade. Ok, tá parafusado. Vou colocar mais alguns parafusos e depois a gente vai testar. Enfim, o que é que eu achei dessa caixa tocando aqui? Brevemente, uma passagem aqui de música de pancadão, né? Da Carreta Treme Treme. O que é que eu gostei aqui? Achei interessante, né? Não dá pra ter uma extensão musical com essa batida, né? Mas dá pra ver que o grave, ele é mais puro, né? A batida é firme,
não retumba tanto, não retumba, não dá aquela retumbada gostosa do subgrave, né? Não enche, na verdade, as frequências subgrave. É perceptível isso. Tem caixas que colocam essa mesma música, a mesma passagem musical aqui, e dá pra ver um grave bem mais cheio, um grave bem mais presente, um subgrave, né? Bem mais presente, né? Ou grave mais presente. Aqui você tende a ter respostas mais altas, né? De 80 Hz, 90 Hz, com mais eficiência para cima. Então, frequências baixas, nesse quesito aqui, achei tão interessantes. Vamos testar outros estilos, vamos testar o forró aqui, né? Que essa caixa foi projetada para tocar forró. Vamos ver se ela vai ter ênfase no forró, se ela vai conseguir destacar bem no forró, se ela vai ter qualidade, se vai ter pressão, tanto aqui em ambiente fechado, como também em ambiente aberto, ao ar livre, né? Então, vamos lá para o laboratório de caixa, para a área de teste, a área de experimentos, para ver o que acontece, né? E vou mostrar para vocês também os cortes de frequência.